a coletiva. Me conta, pessoal, coletiva da escala 6x1, é isso? O deputado Alencar Santana falando neste momento. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. De descanso e também reforçar a importância e o pedido para que isso de fato seja aprovado o mais breve possível, né, no mês de maio. Então reforçaram isso, logicamente trouxeram outros argumentos, por exemplo, da forte participação das mulheres dentre as pessoas, as trabalhadoras que ali cumprem majoritariamente a jornada 6x1. Então recebemos, dialogamos, falamos ali do cronograma da comissão que se inicia hoje, a primeira audiência para aprovação do plano de trabalho. Amanhã será o ministro Marinho. Na quinta-feira será a primeira audiência no estado, que será na Paraíba, e falamos também das outras audiências que teremos na sequência. O relator vai falar pouco com vocês aqui também, mas todos nós ali recebemos isso com muito carinho. O nosso compromisso de trabalharmos com muita intensidade nesse mês de maio, ouvindo todo mundo, para que a gente possa, dentro de um tempo nesse mês, em todas as audiências, ouvirmos amplos setores, colhermos as opiniões e aprovarmos o texto em sintonia com aquilo que o povo deseja, que o povo espera. Uma nova pesquisa hoje reafirmou que mais de 70% da população é favorável. Então, em síntese, foi essa a reunião. Acho que é importante o relator também aqui dar uma palavra. Olha, eu primeiro quero agradecer ao presidente Alencar Santana. Nós estamos construindo o texto a 6 mãos. A ideia é continuar esse trabalho que nós iniciamos no ano passado, que é um trabalho de fortalecimento do diálogo com a sociedade. Foi falado, além do que o presidente Alencar colocou com muita propriedade, mas um valor, inclusive com pesquisadores, que é um valor para a juventude. Nós precisamos entender que nós não estamos construindo o Brasil para nós agora, nós estamos construindo para o jovem. E foi colocado pelos pesquisadores a importância que o jovem tem dado, aquele jovem trabalhador, a jovem trabalhadora, ao seu tempo. Então, é para essa juventude que nós estamos trabalhando aqui, que nós estamos tentando construir o melhor modelo. Nós conversamos sobre isso, sobre uma série de fatores de produtividade. Eu volto a dizer, o relatório não será nem o nosso trabalho contra ninguém, será a favor das pessoas. Agora, tem duas premissas que o presidente Alencar e o presidente Hugo Mota colocaram como inegociáveis, que é o fim da escala 6x1 e a não redução salarial. Dentro dessas premissas, nós vamos tentar minorar o que tiver que ser minorado para o setor produtivo. Há uma série de dúvidas, nós estamos colocando os trabalhos. Eu peço desculpas a vocês da imprensa por não estar dando a atenção que vocês merecem, mas assim, os trabalhos estão começando hoje, nós precisávamos estar organizados, nós temos pouco tempo para organizar o trabalho da comissão. O presidente Alencar tem aí, eu tenho brincado com ele, que eu tenho falado mais com ele do que com minha esposa. Então, é pouco tempo para fazer muita coisa, mas eu tenho certeza que é um momento histórico, marcante para o Brasil. Mais uma vez, eu conclamo a todos por uma união do modelo de país que nós queremos, do modelo de família. Eu queria falar para os cristãos, o modelo de família, como uma mulher que está na escala 6x1, eu repito sempre, vai ser a melhor mãe que ela pode, o pai vai ser o melhor pai que ele pode. Se nem o direito de professar a sua fé, ele vai ter um dia apenas por semana. Então, acho que nós já tivemos tantos incentivos, tantos esforços em direção a coisas que não trouxeram tanto benefício para a sociedade. Eu acho que essa é uma luta de todos pelo Brasil que a gente acredita. Então, vocês podem ter certeza que nós faremos o texto que for o melhor para o país e que possa ser aprovado aqui na Câmara. Regra de transação, como é que está aí? Olha, nós vamos começar os debates hoje. É isso que eu tenho dito. Eu tenho um arcabouço de 1 ano de trabalho na Comissão do Trabalho. Há também o trabalho que nós temos que enaltecer, presidente Alencar, de 3 meses da CCJ este ano, que é o fortalecimento das comissões permanentes. Eu vou pedir ao deputado Paulo Aze e ao deputado Leur que apresente a mim e ao deputado Alencar os pontos importantes do relatório da CCJ que eles consideram fundamentais, que eles também participaram desse debate, mas a gente não tem definição para nada. As únicas definições que nós temos é o fim da escala 6x1 e a não redução salarial. Então nós vamos até lá encontrar uma equação que possa mitigar os eventuais efeitos e possa
é dar ao trabalhador, à trabalhadora e ao ser humano aquilo que ele sonha. É uma regra de São Paulo mais possível, né? Nós não temos essa definição ainda, nós vamos fazer, como eu disse, eu tenho minhas opiniões pessoais, assim como a Alencar tem, mas o relatório será feito a 6 mãos e será o relatório que dê, dentro do que a gente considera inegociável, ao trabalhador isso e possa ser aprovado na Câmara. Nós precisamos, eu volto a dizer a todos, de 308 votos no plenário para conseguirmos dar essa conquista ao trabalhador e à trabalhadora. Outros estados definidos também? Pode falar, Alencar. Nós vamos ter audiências Minas, vamos ter em São Paulo, Rio Grande do Sul, pelo menos. Mas há ali outros pedidos, nós vamos analisar hoje na deliberação dos requerimentos e ver de que maneira trabalhar também para permitir que a gente possa chegar eventualmente em outros estados. Mas, a princípio, Paraíba já no dia 7, é um pedido do presidente Hugo Motta, quer fazer a primeira no seu estado, demonstrando e reafirmando seu compromisso com os trabalhadores do país e com essa pauta. Na sequência, Minas Gerais, vamos ter São Paulo e Rio Grande do Sul. Nós vamos ouvir todo mundo. Nas audiências, o calendário que nós vamos trabalhar para hoje, amanhã já o ministro Marinho, semana que vem outros ministros, centrais sindicais, confederações empresariais, isso oficialmente nas audiências. Logicamente, quem porventura também requerer uma agenda conosco, dentro da nossa disponibilidade, tendo o relator como nossa, logicamente que nós vamos ouvir. É um debate profundo, que atinge e afeta de uma certa maneira toda a sociedade brasileira. Então nós temos que ouvir o máximo possível de pessoas para compreender e ao final a gente apresentar um resultado em sintonia com um futuro de mais qualidade de vida ao trabalhador brasileiro e logicamente sem comprometer nenhum setor econômico. Nós vamos, além dessas audiências que o presidente Alencar está falando, eu tenho recebido convites e tenho me esforçado para estar presente. Nós já tivemos com a CNI, com a Confederação Nacional da Indústria. Eu devo estar lá na Associação Comercial da Bahia, que inclusive é presidida por uma mulher, a Isabela, na segunda-feira. Eu devo estar agora com o pessoal do sistema financeiro. Agora estou saindo daqui para ir para lá. Nós vamos, o presidente Alencar me determinou, com o presidente Hugo Motta, ouvir a todos. Nós temos premissas inegociáveis, não há intenção de se prejudicar ninguém, mas de nós darmos o mais rápido possível as conquistas que o trabalhador tanto esperava. Eu volto a dizer, o presidente Alencar, a gente conversava, o primeiro projeto aqui que tratou de redução de jornada após a Constituição foi de 1995, foi uma PEC. Depois, em 2010, houve a possibilidade de redução para 42 horas e nós perdemos esse momento histórico. Então o presidente Alencar e o presidente Hugo Motta estamos muito focados em não perder esse momento histórico e a gente conta com vocês da imprensa para levar as informações e com a compreensão também que, assim, é muito difícil dar atenção a todo mundo. Então, nós estamos focados em construir o texto que possa dar ao Brasil aquilo que ele tanto sonha. Pessoal, é isso. Bom. Olha, isso não depende outro compromisso. Isso não depende de um... Obrigado, irmão. Isso não depende de nós. Vocês conhecem a legislação. Eu volto a dizer, qualquer tipo de remissão, ela é bem-vinda para coisas como essa. Nós já tivemos no Brasil remissões que, aí eu vou dizer no popular, não adiantaram para nada. E eu acho que o benefício social que isso pode trazer para as famílias, para as mulheres, para os jovens, para a construção do modelo de país, eu sempre tenho dito que vale a pena a gente pagar qualquer preço. Agora, isso depende do governo, isso não depende de mim. O que eu vou tentar trabalhar é para um modelo que a gente atenda ao que os sindicatos patronais consigam e ao que os sindicatos dos trabalhadores queiram. Aí muita gente tem perguntado, o senhor não tem sido utópico? Olha, para quem foi secretário de saúde na pandemia e conseguiu trabalhar unido. Bom, aí ele já vai começar a fazer a propaganda própria, né? Mas o deputado Léo Prates, Alencar Santana, fazendo uma coletiva de imprensa para falar sobre esse encontro com manifestantes e centrais sindicais sobre a PEC da escala 6x1, ou seja, movimentar esse assunto dentro do Congresso Nacional, que também é importante. Era isso que precisava, né? O debate. Então, o debate com as centrais sindicais está acontecendo agora de acordo com os deputados no Brasil todo. Então, outras reuniões serão marcadas. Aconteceu uma hoje em Brasília.
O deputado Alencar Santana citou uma que vai acontecer na Paraíba e agora a próxima que vai acontecer na Paraíba, mas é isso, começa o debate, incita o debate, as discussões, é isso que é importante. O importante é entender as necessidades de cada classe trabalhadora, até porque, né, são tantas classes trabalhadoras que, apesar de a gente ter um regime seletista que abarca muitas classes trabalhadoras e que acaba colocando num regime único muita gente, né, de várias categorias e de várias classes sociais, de várias classes de estudo, o barco é grande, né, o abraço é grande, precisa haver, então, essa discussão política, discussão sociológica, discussão orçamentária, precisa começar. E aí entender de que forma isso vai acontecer. Se vai mesmo ser aprovada a PEC 6x1, o prazo que o deputado e presidente da Câmara, Hugo Mota, havia previsto era maio, para que esse assunto pudesse ser terminado, o debate pudesse ser terminado dentro da Câmara dos Deputados e aprovado enquanto proposta de emenda à Constituição. Tudo quanto é PEC, gente, quando a gente fala de PEC, é uma aprovação mais morosa, porque a gente está juntando um assunto à nossa Constituição. A gente está emendando um texto novo à Constituição que já existe desde 88. Então, o rito ele é mais moroso, ele é mais demorado, mas, de acordo com o Gomota, em maio, isso teria um fim e seria resolvido. Tendo um fim, a gente vai entender qual vai ser o futuro da escala 6x1. Se a gente vai ter uma escala de trabalho 4x2, 5x2, o que é que vai ser feito da escala 6x1 no Brasil, quando é que vai ser implementada, porque o texto original, Felipe, ele previa um prazo de implementação no país de 10 anos. A gente até conversou com a deputada Érica Hilton aqui no contexto, na semana passada ou na semana anterior, se eu não me lembro, e ela disse que não aceitaria isso, que no projeto dela ela achava um assinte essa história de 10 anos com o trabalhador. Colocar um projeto para ir se escalonando e implementando num prazo de 10 anos para a população que já não aguenta mais essa escala de trabalho 6x1, um absurdo o prazo de 10 anos. Então, para o governo que está batendo na tecla de que a população não aguenta mais, que as mães, que agora o assunto é a mulher, né? A mãe, a mulher, aquela que já trabalha na rua, que chega em casa e vai trabalhar também, vai cuidar do filho, e agora batem também na tecla da religião. A mãe, a mulher que trabalha na rua, que trabalha em casa, que não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a religião, ela vai esperar 10 anos para esse assunto ser resolvido? Daqui 10 anos é que ela vai ter uma resolução sobre isso? Então, ok, vamos aguardar para ver como serão as discussões da PEC 6x1, como ela será resolvida no Congresso Nacional e quem vai ser o dono da história, né? O governo federal lançou o assunto depois que a deputada Érica Hilton colocou o assunto à baila, né? Trouxe o assunto à baila novamente. O assunto estava adormecido desde 2019 na Câmara dos Deputados. Ela trouxe o assunto para a conversa. Eu me lembro muito bem, o presidente Lula disse que isso era tema para categorias, que as categorias deveriam conversar entre si. Quando ele percebeu, isso acontece, tá, gente? Percebeu que não tinha uma pauta forte e vigorosa para debater na campanha, ele entendeu que a PEC da escala 6x1 teria apelo da população. E que bom, né, Felipe? Falamos isso aqui também com a deputada Érica Hilton. Não tem problema nenhum que haja esse apelo. Não tem problema nenhum que entendam que o assunto tem apelo eleitoral. Que bom que existe esse momento, né, para colocar assuntos importantes da discussão. Não tem problema nenhum, mas que seja discutido. Agora, que seja realmente discutido e que tenha um prazo viável de implementação, porque 10 anos, de fato, é muito tempo para que a população que vai votar nessa pauta e que espera uma resolução possa esperar. E aí, esse é um tema que, na minha opinião, não divide a classe política, não, né? Todo mundo, na minha opinião, é a favor, de certa forma, a mudança da escala de 6x1 para 5x2. A diferença, né, são em alguns pontos, né? Por exemplo, Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, né, líder da oposição na Câmara dos Deputados, né, começou a levantar, né, a bandeira de alterar a escala 6x1 para 5x2. No entanto, né, segundo o PL, segundo o Sóstenes Cavalcante, ele quer que haja regra de transição.
E além da regra de transição, ele gostaria que o governo pagasse, né, compensasse o empregador caso tivesse algum tipo de perda financeira na alteração da escala, né? Ou seja, praticamente todo mundo, considero que o PL é a favor, né, com algumas alterações, né, e o governo, que apresentou a proposta, também é a favor, é um assunto que permeia, né, todas toda a classe política no Brasil. O Sócio até falou, né, publicamente, que não ia entrar na armadilha do governo de querer empurrar o PL contra o povo, né, falando que o PL seria contra a manutenção da escala 6x1. E aí tem uma questão que dá para ver muito claramente, né, como é que vai ser a estratégia do governo em relação a esse assunto, né? O governo quer fazer audiência pública em vários estados da federação, né, de modo a criar uma onda, né, movimentação, mobilização social favorável à alteração da escala 6x1 para 5x2, né? Então a questão principal, né, sobre esse assunto é se vai ter regra de transição. Você colocou um ponto importante: 10 anos para alterar a escala 6x1 para 5x2 é a mesma coisa de não fazer nenhum tipo de mudança. Até porque a gente sabe que prazo de transição longo no Brasil, né, normalmente vai chegar perto dos 10 anos e vão rediscutir o assunto, né? Ou seja, não tem garantia nenhuma de implementação do assunto. O segundo ponto é se o governo irá ou não pagar eventual problemas financeiros, né, que possa vir com a alteração da escala 6x1 para 5x2. Mas, né, considerando a experiência internacional, né, o estudo que tem da França, da Europa sobre o assunto, né, em geral, né, normalmente o empregador tem tanto ganho quanto o empregado em relação a esse assunto. Eu estava lendo uma matéria recentemente em um restaurante no Rio de Janeiro, né, de um dono de restaurante que era contra a obrigação, né, de alterar a escala 6x1 para 5x2, e ele resolveu, né, implementar a escala no seu restaurante, né, mudou a escala para 5x2. E segundo ele, né, reduziu de 30% a rotatividade do trabalhador no restaurante dele, ou seja, os trabalhadores deles queriam ficar no restaurante dele trabalhando lá, né, e reduziu em mais de 50% a falta, né, do empregado, porque fica doente, porque tem compromisso, prefere faltar do que esperar via o seu descanso semanal de um dia, né? Então esses ganhos, né, que são intangíveis, de certa forma, mostra que todo mundo ganha, né, na escala 6x1 para 5x2. Agora, tem um ponto também que é importante destacar nele, que a gente vem falando aqui o tempo inteiro, né? Para a maioria dos trabalhadores, né, da escala 6x1, né, quando perguntado o que vai fazer com o seu dia a mais, né, a grande maioria falou que é procurar um bico, né, para aumentar a sua renda, né? Ou seja, achar que o trabalhador vai deixar de procurar o bico para aumentar a renda e vai ficar cuidando da família, vai ter momento de descanso, também, na minha opinião, é um sonho, né, muito grande de parcela da esquerda. E aí casa com o nosso último assunto, que foi o endividamento da população brasileira. Se a população está endividada e ela vai ter mais tempo livre, ela vai procurar um outro emprego, ou um bico, para pagar a dívida, né? Se está devendo, ela precisa pagar. Eu vou chamar a Marília Ribeiro, nossa repórter, que está ao vivo no Congresso. Foi ela quem acompanhou essa reunião que teve hoje pela manhã dos deputados Alencar Santana e do Léo Prates, que vocês viram aí a coletiva de imprensa agora há pouco. Eles que são presidente e relator dessa comissão especial da escala 6x1, e ela vai explicar direitinho que reunião foi essa com as centrais sindicais, qual o objetivo e como vai ser daqui para frente. Marília, muito boa tarde, já é boa tarde? Ainda é bom dia. Muito bom dia, bem-vinda ao Contexto Metrópolis. Você, ao Felipe, a todos que estamos acompanhando. Neila, é isso. Efetivamente, então, começa a discussão do fim da escala 6x1 dentro da comissão especial que foi instalada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. A instalação aconteceu na última semana. Temos como presidente o deputado federal Alencar Santana e relator o deputado federal Léo Prates. A comissão começa a funcionar mesmo, efetivamente, às 14h aqui na Câmara dos Deputados. Mas antes, nesta terça-feira, tanto o relator quanto o presidente receberam aí entidades sindicais. O que elas vieram fazer aqui, Neila? Vieram trazer as suas demandas em relação ao fim da escala 6x1. Eles não detalharam o que de fato foi discutido nessa reunião. Ela que começou ali por volta das 10h30 da manhã e terminou agora por volta das 11h45. Teve uma longa duração.
Os parlamentares disseram que ouviram as centrais sindicais, o que elas trouxeram. Entre elas participaram e teve a participação da CUT, trazendo então as suas demandas em relação ao fim da escala 6x1. Depois de finalizar, eles conversaram com a imprensa e o que eles trouxeram para a gente, Neila? Além de conversar com centrais sindicais, eles também devem se reunir aí com empresários e também pessoas ligadas aí ao setor de empregar os trabalhadores. Além disso, também vão conversar com entidades financeiras, com instituições financeiras. Foi o que disse o relator, então, dessa proposta dentro da comissão especial, o deputado federal Léo Prats. Esse encontro deve acontecer ainda nesta terça-feira. Além disso, Neila, amanhã vamos ter já participação de ministro do presidente Lula. Quem vai vir até a comissão é o ministro do Emprego e Trabalho. O ministro, ele vai trazer, então, todas as demandas do governo federal para, então, essa comissão. É o ministro Luiz Marinho que vai comparecer. Para além dele, a comissão mira também o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para que ele venha trazer, então, todos os dados relacionados aí a como vai ser feita a compensação e gastos em relação ao fim da escala 6x1. E outro ministro também que entra na mira da comissão é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. O requerimento para ouvir Guilherme Boulos, ele foi, então, colocado para ser discutido hoje na comissão pela deputada federal Érica Hilton, que é autora de uma dessas propostas, né, que chegou aqui dentro da Câmara dos Deputados com o intuito de encerrar a escala 6x1. Para além de ouvir ministros de governo, entidades e empresários, o que a comissão também deve fazer, deve ir até os estados ouvir a demanda dos governadores, dos deputados estaduais. E começa já ainda nessa semana, no próximo dia 7, eles começam então pela Paraíba. Além da Paraíba, eles também devem ir a São Paulo, a Bahia e também a Minas Gerais. Mas não deve ficar somente nesses estados. Eles vão procurar atender demandas de outros estados também. Além das sessões, o relator trouxe para a gente que ele vai ouvir em separado também empresários e também outras centrais sindicais ligadas aí, então, ao fim da escala 6x1. Então, eles não vão trabalhar somente aqui dentro da Câmara dos Deputados, mas reuniões também fora de dentro da casa, como a gente já viu acontecer em outras comissões que também foram instaladas. Importante destacar, Neila, que a comissão especial tem aí, ela pode fazer até 40 sessões antes de levar o relatório para a votação. O intuito, então, dos parlamentares que fazem parte da comissão é que a votação aconteça ainda em maio, no dia 26, e no dia seguinte, dia 27, ela seja levada para a votação no plenário da Câmara dos Deputados, promessa e feita também pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Lembrando que, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, precisa ser votada em 2 turnos, tendo aí pelo menos 308 votos dos deputados para então ser aprovada. Finalizada aqui na Câmara dos Deputados, aí ela segue para discussão no Senado Federal. Neila. Se o presidente da Câmara vai conseguir cumprir essa promessa de prazo. Marília Ribeiro, muito obrigada pelas informações.